Fala galera, bom dia, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live 636, voltando aí o 636. Dá bom dia pra galera aí, todo mundo presente já, show de bola. Gabriel, trocando marcha, tá aí, pô, galera já em peso aí no chat. Bom dia, Charles, bom dia pra galera aí. Vamos começar, e a live de hoje, galera, o que a gente vai falar? A gente vai seguir o assunto de ontem, que é um assunto muito importante, aonde a gente estava mostrando a ferramenta mais importante de um especialista em injeções programáveis. E galera, isso aqui vocês podem ter certeza, cara, se você não tiver como usar esse tipo de ferramenta de verdade no seu dia a dia, trabalhando com injeções programáveis, as coisas vão ficar bem complicadas para vocês. Beleza? Bom dia para jogador aleatório, bom dia para todo mundo aí. Galera, vou colocar aqui já o Lázaro, que estava com a gente na live ontem. Então deixa eu colocar ele aqui. Fala aí, Lázaro, beleza? E aí, tranquilo? Beleza aí? Bom dia a todos. Tranquilo, beleza. Cara, então vamos seguir naquela pegada da aula de ontem. E a ideia é o quê? A gente avaliar exemplos de vida real. Então, na aula de ontem, eu trouxe aquele esquema das trocas de marcha, o cara selecionou para submarcha, acabou reduzindo, e a gente começou a olhar a fazer um passo a passo de como diagnosticar o problema, certo? Então, assim, para quem por acaso não acompanhou a live de ontem, é o seguinte: a ferramenta mais importante de um especialista em injeções programáveis é, de longe, um data logging, cara. E por que eu falo isso? Porque, 90% dos casos, quando eu falo caso, eu falo assim, um problema aconteceu. 90% dos problemas que acontecem, ou você consegue identificar o que aconteceu, ou pelo menos ter um norte de um problema. Cara, levem sempre essa frase com vocês, porque eu lembro que quando eu estava começando, eu tinha isso na cabeça, e eu ficava doente quando acontecia uma falha num carro, o motor tá falhando, alguma coisa assim, eu olhava logo e eu não achava o que era. E não conseguia nem ter um norte. Por quê? Eu tinha certeza que o problema era eu. Eu falava, cara, tem que estar aqui nesse datalog. Tem que estar. Sou eu que não estou conseguindo ver. Então, a partir do momento que você saca isso, que 90% dos casos você consegue identificar ou ter um norte do problema, quando você acredita nisso, se você não acha o problema ou não tem nenhum norte, você vai... Cara, sou eu que estou vacilando aqui, deixa eu olhar de novo. Porque senão, tem muita gente que fala, não, cara, isso tem um monte de problema que não pega no login. Não é que não pega no login. É que nem foi falado ontem na aula. Cara, tem coisas que não é assim. Muita gente acha que vai abrir o datalog e vai falar assim, falha no sensor de rotação. Não é assim. Vocês vão ver que, para fazer diagnósticos, a gente tem que unir diversas variáveis, levantar hipóteses e buscar o problema, né? Então, às vezes, como não é um negócio assim, troque tal sensor, ou o problema está ali, muita gente acha que as coisas não estão no datalog, o que não mostra no datalog. Então, é totalmente diferente essa pegada. E tem até o caso que talvez a variável não esteja logada. Ou não foi gravado, alguma coisa assim. Então, assim... Não é que não está no log. Exatamente. Isso que o Lázaro falou é muito importante, porque para quem está começando agora, quando no datalog tem muitas informações e você configura o que você quer que grave lá, certo? Então, por quê? Porque isso aí depende muito do tamanho da memória e da quantidade de variáveis. Então, vamos supor que você vai gravar 100 canais lá, então você vai gravar 100 informações para você analisar. Só que numa injeção programável tem muito mais do que 100 variáveis para você analisar. Se você colocar 1000, dá para colocar? Dependendo da ICU, dá. Só que daí o tempo que você vai ter de informação vai ser bem menor. E daí, às vezes, na hora de configurar, você não coloca
alguma variável lá que era justamente aquela que iria mostrar falha para você. Por isso que o Lázaro falou é muito importante. Antes, o primeiro passo de tudo, quando você vai testar um motor pela primeira vez ou começar o trabalho, é já deixar um data logging configurado para aquela sua aplicação. E eu vou contar uma sacada que eu uso. Quando a gente está na pista, eu tenho já 2 configurações de data logging. Porque eu consigo, no software da Motec, você consegue criar um arquivinho com todas as variáveis que você vai analisar. Então, por que eu tenho isso? Porque nos treinos, que é quando você tem mais tempo, né? Então, se tem uma falha no treino, eu quero ter todas as informações lá, numa frequência alta e tudo mais. Então, se tiver alguma falha durante os treinos, eu tenho certeza que eu tenho o melhor data logging possível. Agora, as corridas de endurance tem 3, 4 horas, dependendo da corrida. Tem corrida de 12 horas. Então, na corrida, eu uso uma estratégia onde eu dou uma condensada nesses dados para eu conseguir baixar eles de uma maneira mais rápida, tá? Lógico que isso depende muito do projeto que está usando. Às vezes, a gente também trabalha com múltiplos data logs, ou seja, tem um data logging no Dash, que é um data logging simples, básico, que a gente consegue tirar em questão de segundos. O da ECU, cheio de informação, às vezes leva mais de 1 minuto para baixar. Então, cara, 1 minuto na pista, com o carro andando é muito tempo. Então, a gente não pode perder. Tudo isso tem que levar em consideração. Agora... Até uma coisa que você falou também. Vou falar. Como você tinha falado aí, questão de frequentemente. Cara, eu não tô te ouvindo, tá dando uma cortada. Seu vídeo congelou. Eu acho que você tá com problema de internet. Aquele defeito. Não sei se pra galera deu uma cortada aí. Pois é, eu acho que a internet voltou a ficar ruim igual ontem. Mas voltou? Não, parece que voltou. Mas, cara, eu vou seguindo aqui, vamos ver se melhora a sua internet aí. E o que a gente separou para vocês hoje? Então, ontem, quem não acompanhou a aula de ontem, acompanhe, tá lá no YouTube ainda, a gente vai deixar por 24 horas ou 48 horas, a gente tá vendo ainda. Então, a gente está separando exemplos e trazendo aqui os data logs vida real para vocês. Então, o exemplo 0 foi o de ontem, tá? E o exemplo de hoje é o seguinte, motor está cortando ou falhando às vezes, tá? Ou pode olhar isso como o motor está cortando, tá? Eu tenho o data logging aqui, eu quero mostrar com vocês. Mas antes de mostrar como a gente faria para resolver o problema, eu quero perguntar para vocês, tá? Então, é o seguinte. Vamos fazer esse teste passo a passo aqui com vocês, que eu quero que vocês aí, que acordaram cedo, que estão mandando bala, reflitam isso aí. E, cara, eu vou pegar um papel e uma caneta aqui para anotar o que vocês forem falando. Motor tá falhando, cara. Às vezes está falhando. O que pode fazer o motor falhar? Então, antes de eu mostrar a sequência que eu preparei para vocês, eu quero só ouvir vocês sobre como que vocês abordariam esse problema, tá? Então, de novo, cara, essa informação, o motor está cortando, falhando, pode ser um monte de coisa. Então, não tem, a ideia não é vocês acertarem, cara, falar e já sair acertando, mas a ideia é, o que vocês fariam ali? O que pode fazer o motor falhar? O que pode fazer? Vamos ver o que a galera fala aí no chat. E você aí, Lázaro, o que vem na sua cabeça? Pode falar qualquer coisa aí, galera. Assim, ó, o motor está falhando, o que pode ser? De uma maneira geral. Uma coisa que você me ensinou mesmo, qualquer coisa no motor em relação a isso, olha na Trinity. Se tiver algum problema na Trinity que está causando essa falha. Ou seja, vou olhar combustível, vou olhar ignição, vou olhar ar que está faltando, alguma coisa assim, ou passando. Perfeito. Ó,
o Lázaro já mandou uma muito importante. Cara, olha para a tríade do ciclo Otto. Para quem não sabe o que é isso, bem simples. Cara, a falha deve estar ou no ar, ou no combustível, ou na ignição. Cara, em um desses 3 pilares, a gente consegue achar alguma coisa da falha. Vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. O Ian falou uma coisa muito massa. Olha aí. Primeiro eu iria perguntar quantos RPM ele começou a falhar ou foi logo de início. Show de bola, Ian. Cara, muito bom. O que o Ian falou? Antes de o motor tá falhando, deixa eu só entender um pouco melhor. Cara, o que é a falha? Quantos RPM aconteceu? Então, ele já quer... O Ian já sacou que ele precisa de mais informações. Então, isso é muito importante. Show de bola. Mais informações. E, na informação qualquer, ó, o Ian foi lá. Cara, em qual RPM falhou? Olha o que o Udo Tonon falou. Bicos injetores, falha no bico, problema no sensor de rotação. Show de bola. Esses 3 podem ser também. Vamos colocar aqui, ó, na lista. Só que aí você vê como fatalmente nesses 3 itens vai entrar a parte da tríade. Bicos injetores e falha no bico é combustível. Problema no sensor de rotação. Aonde está? Não é ar, nem combustível, nem ignição. Não. Mas o sincronismo, ou seja, a medição de rotação e fase, libera combustível e ignição. Então, se deu problema no sensor de rotação, cara, em algum local no datalog, a gente vai ver que não está certo injeção ou ignição. Beleza? As pessoas falou aqui, ó, ou os dois. Ignição, injeção, V8 no combustível e ignição são os principais. O Wilker já foi mais no detalhe, ó, pode ser dentro da ignição, pode ser várias coisas. O Wilker falou aqui, ó, velas e cabo de vela, show de bola. O do Tonon também falou. E o Juliano falou, cara, vamos analisar o login para olhar com mais detalhe. Galera falando, ó, Magrani, iria conferir os sensores e pressão de combustível. Boa, pressão de combustível também é uma outra variável que pode estar trazendo essa falha. Charles, misfire, checaria bobinas, bico, pressão de admissão, pressão de combustível. Show de bola. Show de bola. Olha o Udo falando, ó, bomba de combustível. Então, por que é legal, galera, a gente avaliar esse esquema da tríade, que eu sempre olho desses 3 pilares, ar, combustível e ignição? Porque dentro de cada pilar tem um monte de coisa que pode ser, né? Então, a bomba de combustível que o Udo falou está dentro de combustível. Olha aí, mistura de combustível na abertura do DTI. Ó, o Wilker falando umas coisas bem específicas, muito massa. Ó, filtro de combustível sujo, show de bola. Nesse caso, a gente pode identificar no datalog também. Então, a gente não vai conseguir identificar, cara, não vai ter uma variável ali que vai aparecer filtro sujo, mas a gente vai conseguir, cara, se o filtro está sujo, o que acontece? Vamos pensando na sequência. Cara, bomba de combustível, vai ter o filtro. Se o filtro está sujo, a gente vai ter uma diminuição da vazão de combustível para o motor, porque a gente vai ter uma restrição no filtro. Então, isso aí vai causar qual tipo de falha? Cara, vai baixar a pressão de combustível. Mas sempre? Não. Na marcha lenta, talvez não falhe, porque a gente não vai ter tanta restrição. Uma restrição no filtro de combustível é um tipo de falha que é aí que entra aquela pergunta que o Ian falou, comentário, né? Em qual condição falhou? Porque se for uma condição, cara, ligou o motor, ele já está meio que falhando na lenta. Então, não tenderia a ser um filtro de combustível sujo. Tende a ser mais quando você tem uma demanda alta de combustível do seu motor. Porque daí a falha seria mais perceptível, né? Olha, o Guilherme falou pontos importantes: tensão da bateria, qualidade do combustível, temperatura. Cara, é muita coisa que podem ser. Agora, pode ser coisas no motor também. O João Pedro falou aqui, ó, compressão dos cilindros também faz falhar o motor. Perfeito.
Cara, nesse caso, o que acontece? Tem como diagnosticar no login se a gente tem uma falha de compressão? Então, uma falha de compressão seria uma falha mecânica. Então, diversas coisas podem causar uma falha de compressão dos cilindros. Então, para quem não está muito ligado com a parte mecânica, só pensa o seguinte, cara, se lá dentro da câmara de combustão, para ocorrer a combustão, a câmara em si precisa ter o mínimo de vedação possível, certo? Então, a gente tem peças móveis ali, a gente tem válvulas que abrem e fecham. No mundo ideal, tá tudo certo. Mas na prática, você pode ter um problema de vedação. Então, por exemplo, às vezes você está com um problema na sede da válvula, ou você tem qualquer problema na válvula, que, cara, a válvula está fechada, mas, cara, não está 100% vedado, você tem uma perda ali. Perfeito? Então, problema de compressão do cilindro também faz falhar o motor, exatamente o que o João Pedro falou. E esse é um tipo de falha, ela é uma falha mecânica, só que e aí? Aonde que a gente vai olhar no login que a gente vai falar, cara, tem alguma coisa que indica que que pode estar com problema de compressão? Esse é um tipo de falha muito massa, porque ele entra nisso aqui que eu tinha falado, de que será que uma falha de compressão, a gente consegue identificar o problema no login? Ó, identificar talvez seja mais difícil, mas ter um norte é possível, tá? Ter um norte é possível sim. Por isso que, cara, data logging é essencial. Então, galera falou um monte de coisa massa aqui. Ó, uma grande falou também, o acerto pelo ECU, com certeza, cara. O acerto pode fazer com que o motor falhe. E aí que entra o ponto, por que eu deixei esse... isso que o Magrani falou aqui é muito importante. Porque assim, vocês viram quanta coisa a galera falou. Então tem muita coisa que pode gerar uma falha no motor. Agora, o que será que a gente poderia fazer? Em primeiro lugar, é isso que eu queria que vocês pensassem. Então, ó, o que pode fazer o motor falhar, a gente já fez uma lista gigante. Agora, o que vocês fariam em primeiro lugar? Lembra o lance que a gente falou ontem lá do passo zero? Tome cuidado com a descrição do problema. Então, naquele caso de ontem, o primeiro passo seria isso aí. O segundo passo, quando a gente está falando assim, ó, motor está falhando, existem estratégias, a gente pode criar uma sequência de testes que seja a mais eficiente possível. Ó, uma coisa que eu não vi ninguém falando, talvez alguém tenha falado ou não, mas é o seguinte, uma grande fonte de falha de problemas é o chicote elétrico. Então, chicote com problema também traz falha no motor. E aí que eu falo, será que é inteligente a gente, já que chicote é uma possível falha, a gente já sair testando o chicote, medindo continuidade no chicote, por exemplo? Então, qual que é a minha filosofia? Não estou dizendo que essa é a verdade absoluta ou não, mas o primeiro passo que eu gosto de fazer, a primeira análise, envolve exatamente o que o Magrani falou, que é o seguinte: o primeiro ponto, vá para o caminho mais rápido e simples de você olhar. A ECU está comandando o corte? O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes o motor, vocês falaram, tem 1 milhão de coisas que fazem o motor falhar, mas às vezes essa falha não é uma falha porque a gente tem um problema de compressão em algum cilindro, ou a gente tem um problema no chicote, ou a gente tem um problema num atuador. Às vezes, é a própria ECU que está fazendo que essa falha aconteça. E é justamente essa a primeira coisa que eu vou olhar. Tá? Por quê? Porque é o mais rápido.
é o mais rápido. Então, ó, o motor cortou, tá? Eu quero olhar já de cara se tenha algum indício de que a ICU está fazendo com que o motor corte ou falhe. E o que eu quero dizer com a ICU fazendo isso? Existem diversas proteções, certo? Então, você pode colocar proteção por temperatura do motor, se a temperatura passar de tal valor, você limita. Pressões, cara, tem muitas proteções por pressão. Se o seu motor é turbo, você pode colocar pressão por nível de boost. Você pode colocar proteção por pressão de óleo, uma que é muito importante pressão de óleo. Pressão de combustível, eventualmente você pode colocar essa proteção. E assim, de uma maneira básica, como que funciona uma proteção? Você configura ela, certo? Então, no caso de temperatura do motor, por exemplo, você pode colocar lá, ó, se chegar numa determinada temperatura que você escolhe, por exemplo, 103 graus, cara, tô dando um chute, você escolhe, depende do seu motor, 103 graus, ó, acima de 103 graus, eu quero que o motor não passe de 3.500 RPM, por exemplo, seria uma estratégia de proteção. Então, se a temperatura ficar alta, a rotação vai ser limitada. Você vai ter um limite de rotação menor. Então, nesse caso, o motor iria funcionar normalmente até 3.500, por exemplo, né? E também tem outras condições aonde a ICU comanda essa falha. Então, por exemplo, se o controle de tração for ativo, se tiver um limitador de velocidade ativo, se tiver um comando de power shift, que é quando você faz aquela troca de marcha com alavanca, né, câmbio sequencial, sem tirar o pé do fundo, então a ICU corta o motor. Então, às vezes, você tem essa configuração, fica cortando. Então, tem muitas coisas que podem acontecer que a ICU faz com que o motor falhe. E por que eu falo que essa é a primeira análise? Porque é algo muito rápido mesmo. Questão de segundos. Independente se o seu data logging tiver 2 minutos ou 2 horas. É questão de segundos, tá? E como que você vai fazer uma análise de um data log de 2 horas em questão de segundos? A dica é essa aqui, ó. Você tem que saber os status da sua injeção. Então, o que é os status? Quais são as informações que a sua ICU, aquela que você está usando, o que ela passa para você? O que ela passa para você? Porque, assim, os status são coisas aonde, em todos os cálculos que ela está fazendo, as coisas acontecem e algumas coisas ela avisa você, certo? Então, tem injeção que, por exemplo, entrou a proteção por temperatura do motor. Tem um canal lá que fala assim, ó, proteção por temperatura do motor ativo, certo? E aí fica muito fácil, porque é só você ir ali e olhar se tem algo que está sendo habilitado naquele momento. E aí, tudo fica mais fácil. E tem um outro motivo também, por esse ser o primeiro passo. Qual que é esse motivo? Entenda o lado do cliente também. Às vezes, se você tem uma falha de um motor que é a ICU que está comandando, é muito importante você, como responsável da eletrônica, já saber de cara. Porque senão isso aí vai transparecer algo que você não tem o controle do sistema. Certo? Então, é muito importante isso. Muito importante mesmo. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, eu tenho um exemplo aqui que a gente vai analisar os status, tá? Só que tem um seguinte detalhe, ó. Tem um monte de ECU que não tem muitos status, certo? Que não tem. E daí? O que eu faço? Porque, cara, uma coisa que eu bato muito na tecla, cara, se você quer se especializar em injeções programáveis, seja você já trabalha numa oficina mecânica e você quer se especializar para entregar um outro serviço, pegar uma outra fatia do mercado, ou mudar um pouco, ter uma nova fonte de renda, cara, você precisa saber mexer com diversos modelos.
E lógico que não é um negócio de uma hora para outra. É só um negócio que você tem que acreditar. Cara, é muito importante eu saber usar mais do que um fabricante de ECUs, certo? Porque você diversifica o que você pode atuar. Agora, tem ECU. Se é importante isso, o que eu faço se a ECU não tem os status? Então, aí que vai uma grande dica, e essa é uma armadilha da galera que trabalha com receitinha, que é o cara que pega mapa pronto, joga para dentro e testa. Cara, sempre que... Se pegar uma ECU basicona lá, que não avisa nada a você, então, ou seja, se entrou um limitador, ela nem fala para você, não tem como você olhar no log. O que você faz? Seja organizado da seguinte maneira: todas as proteções que você configurar, você vai lá e anota em algum lugar e deixa bem claro, ó, nesse projeto aqui tem proteção por isso, isso e isso. E essas proteções funcionam assim. Então, por exemplo, uma estratégia que eu usava quando eu usava umas ECUs mais basiconas. Cara, se eu tinha uma proteção por temperatura do motor e uma proteção por temperatura de óleo, por exemplo, uma estratégia que eu usava era, eu colocava rotações de corte diferente. Então, por exemplo, temperatura de motor eu limitava a 4.000 e temperatura de óleo eu limitava a 3.700. Tem algum sentido eu fazer isso? Só tem um. Eu consegui olhar para a rotação e falar assim, se está limitando em 4.000, é a temperatura do motor. Se está limitando em 3.700, é a temperatura do óleo. Ah, mas cara, não é muito mais fácil você olhar a temperatura? Sim. Só que às vezes, cara, tudo pode acontecer no dia a dia. Então, se você tiver uma outra maneira de você olhar de maneira rápida, cara, é muito mais fácil. Vou dar coisas que podem acontecer. Cara, mexeram no login e tiraram, que nem o Lázaro falou, cara, tem que estar logando. Mexeram no data login e tiraram a temperatura. Ou, por exemplo, alguém mexeu e mudou a proteção e você não sabe. Mudou a temperatura da proteção. Então, assim, ó, você ter mais do que um indício no data login para ajudar essas identificações das proteções é muito importante. Outra coisa, uma coisa é você estar com uma falha que você está vendo, né? Então, o carro estava com você, ou o cliente te ligou, ou, por exemplo, você tem o data login. Às vezes vai acontecer do cliente te ligar e o cara vai falar assim, você vai perguntar quanto estava a temperatura de óleo. Às vezes o cara não vai saber. Agora, a rotação é algo que na grande maioria das vezes o cara está vendo. Se for um carro simples, cara, o cara vai ter um contagiro no painel. Temperatura de óleo nem sempre. Então é mais um motivo pelo qual você pode usar essa estratégia de, se usar proteções, você facilitar muito como você identificar qual entrou, certo? Sempre, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Todas as proteções que a gente configura, a gente está criando algo que assim, se der problema em algo, então, por exemplo, configurei uma proteção por temperatura de óleo, tá? Mas se der problema no sensor de temperatura de óleo, tem que ver se a ICU dá conta de identificar isso e não habilitar a proteção também. Então, são detalhes aí que são muito importantes. Olha o que o Magrani falou. A ICU fica quanto tempo com o status gravado? Isso depende, Magrani, da memória da sua ICU e quanto que você tá gravando. Então, nos data logins que a gente usa vem do painel ali da Motec, cara, chega a ter mais de 10 horas, certo? E é assim, é uma gravação que ela grava as últimas 10 horas. Então, vamos dar um exemplo. Cara, cabia 10 horas, mas o carro andou por 12. As 2 primeiras horas lá, você perdeu, você não tem essa informação mais. Mas pelo menos as últimas 10 horas você tem. Isso que eu estou falando depende de fabricante para fabricante, né? Esses detalhes são coisas que mudam muito de produto para produto.
Tem produto que, cara, para você tirar um data logging simples, com poucas informações, você fica 3 minutos, você fica 4 minutos. Isso é um problema? Cara, se você estiver fazendo um trabalho numa oficina, talvez não seja o maior dos problemas. Você vai clicar ali, enquanto está baixando, você faz outra coisa. Agora, se você está trabalhando num negócio, cara, falhou, você precisa resolver, que nem é numa corrida, por exemplo, cara, já é um pepino maior. Então, isso depende muito, tá? E qual é o lance, então? Primeiro passo, fazer esse tipo de análise, certo? E tome muito cuidado, né? O que acontece? Aconteceu comigo isso aqui. Foi assim, um cara me ligou, foi comigo porque me chamaram para resolver o problema. O cara me ligou e falou assim, cara, eu tô no dinamômetro aqui acelerando o motor e, tá cortando o motor, tá falhando. Daí eu falava, cara, mas beleza. Usei aquela estratégia que foi o Ian que falou lá. Qual rotação que falha? Ah, cara, não tem uma rotação padrão. Falei, tá. E tem alguma outra ligação? É quando você acelera que falha? Não, cara, às vezes eu fico acelerando por muito tempo, às vezes falha do nada. Para resumir a história, o mapa que ele estava lá, ele tinha pego de um outro projeto, e como ele estava no dinamômetro, era o dinamômetro de motor, não de rolo que ele estava com o carro. Tinha configurado o Power Shift, que é o corte de ignição ou combustível, né? Na hora da troca de marcha. Só que ele não estava trocando de marcha nada, só que estava configurado na ECU. E estava configurado e no chicote dele não tinha nada ligado. Só que estava com o fio solto. E ainda, num caso pior, estava com o fio enrolado, assim, sabe? Quando a galera tá com o chicote sobrando ali, principalmente em dinamômetro, isso acontece muito. Tem um chicote, cara, que é um chicote do dinamômetro. Então ele tem 1 milhão de coisas para ligar 1 milhão de motor. Daí quando chega um outro motor, troca o conector ou faz um adaptador, então fica um monte de fio solto. E daí o que acontece? Fiozão comprido, o cara vai lá, enrola o fio para não ter chance do fio cair no motor, queimar, estragar o fio. Só que o que acontece? Quando você enrola um fio, aquilo vira uma bobina. E tem muita possibilidade de entrar ruído de ignição, ruído eletromagnético ali. Então, quando você fica com o fio enrolado, com o motor funcionando no dinamômetro, aquela entrada da ECU, por mais que você não tenha nada ligado nela, ela pode ficar medindo alguma coisa aleatoriamente. E era justamente o que estava acontecendo. Ele estava com um corte entrando por essa falha. E qual que é a armadilha da receitinha? Cara, naquele caso, a ECU não tinha status que estava entrando. Então, putz, a gente levou horas para achar, por quê? A gente teve que item a item na ECU, olhando tudo que poderia cortar. E daí eu achei, putz, não tem nenhuma proteção, não tem não sei o que, não tem... Opa, tá configurado aqui o Power Shift. Será que pode ser o Power Shift? Tem status? Não tem. Então, só para a galera entender, se tivesse status, quando cortasse o motor, a gente iria ver Power Shift on. Ele ia mostrar que o corte estava sendo comandado naquele momento, certo? Então, como não tinha, eu fui item a item no mapa do cara procurando se tinha alguma coisa que poderia estar habilitado que causasse o corte. Isso levou muito tempo. De novo, se tivesse os status, ia ser questão de segundos. Por quê? A gente ia olhar no log, cara, ó a rotação caindo aqui. Se o motor falhou, a rotação caiu. Ó, tá aqui. Pé no fundo, borboleta aberta e a rotação caiu. A falha tá aqui. Ó, Power Shift on. Matou. Cara, é questão de segundos, tá? Então, o primeiro passo é identificar se a ECU está comandando o corte. Roberto, uma pergunta. O bico, quando o bico ele não dá conta da demanda, não dá conta de jogar a quantidade de combustível que precisaria para determinada rotação, dá esse corte de motor também? Depende.
Porque assim, quando o bico ele não dá conta, vamos supor que o bico não dá conta, a gente tem, em primeiro lugar, todo o sistema de combustível ok. Então, o bico não está sujo, a pressão de combustível não caiu, ele só não está dando conta porque a vazão dele é baixa para aquele motor. O que acontece? Se a vazão dele é baixa, você não vai ter uma falha na marcha lenta, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai, conforme você for solicitando o motor, vai aumentando o consumo de combustível, a quantidade sendo necessária, a demanda de combustível, até chegar no momento onde os injetores não vão dar conta. Aí tem ECUs que dão um status, opa, ó, injetor com 100% de duty cycle. Porque eles falam, ó, o injetor está na capacidade máxima. Tem ECUs que dão esse aviso. Só que assim, o que acontece se o injetor chegar a 100%? Normalmente, vai ser algo assim, tipo, ele vai subindo se você vai acelerando ele. Quando ele chegar em 100% e você continuar solicitando mais combustível, antes do motor falhar, ele vai começar a empobrecer. Então, vamos supor que você estava trabalhando com 0,90 de sonda. Quando ele chegar em 100%, ele vai começar a empobrecer, porque vai entrar mais ar e você não consegue entregar mais combustível. Então, primeiro ele começa a empobrecer. E o motor ele só vai falhar mesmo com um lambda bem mais pobre. Então, o momento em que o injetor chega na sua capacidade máxima não vai ser exatamente quando ele falha. Primeiro ele vai ficar mais pobre até chegar num lambda que vai falhar. E esse é o tipo de problema que pode quebrar o motor. Dependendo da condição que você tiver, você pode gerar uma quebra de motor. Uma coisa que a galera não falou aí também, que poderia ser até o dwell time da bobina também, tá mal configurada, gerando isso. Pode ser o dwell time da bobina, e aí que entra essa segunda parte da análise. A primeira análise que eu sugiro é o seguinte: a ECU está comandando esse corte? Primeira coisa que você olha. Segundo passo, busque evidências da falha considerando piloto e log. Então, aí vai entrar o seguinte, cara, se você tem os status, você já consegue olhar de cara se tem algum status entrando. E eu tenho um exemplo para mostrar para vocês aqui. Só vamos terminar essa sequência. Depois de olhar os status, a gente vai lá e faz o quê? Busca evidências. Sempre tomando cuidado com o que falam para você, que é o passo zero da aula de ontem. Não vai assim direto. Às vezes o piloto tem um sentimento, ele passa tem uma falha de motor e o cara fala, parece que faltou combustível, sei lá. O cara vai passar um feedback para você. Mas, não leva muito isso em consideração. Por quê? O que fala mesmo é o datalog. Busque as informações com o piloto ou com o motorista, sei lá o que, se não for de corrida, com o seguinte: em qual rotação e carga isso aconteceu? Então, você não vai perguntar assim para o cara não vai entender. Mas, é alguma rotação específica? Sim ou não? Isso é uma pergunta muito importante. Outra pergunta muito importante. Cara, isso acontece só de pé no fundo ou não? Quando você está andando só na casquinha ali, só um pouquinho, acontece também? Porque às vezes o cara fala, cara, acontece a 4.000 RPM. Daí você vai conversando com o cara, daí você fala, não, sempre é 4.000? Sempre é 4.000. Beleza. Só que o sempre é 4.000 é o seguinte, toda vez que acontece é 4.000. Mas não é toda vez que você chega a 4.000 falha. Então, esse é um outro ponto. Se é sempre na mesma rotação e sempre que chega na rotação acontece, isso é uma característica de sincronismo, ou seja, ou na rotação ou na fase. Então, assim, chegou a 4.000 falha, chegou a 4.000 falha, chegou a 4.000 falha. Isso é uma característica de sensor de rotação ou fase. Agora, se o cara fala assim, é a 4.000 que falha, mas às vezes em 4.000 não falha. Daí você fala, tá, mas tem a ver com estar no pé no fundo ou não?
Essa pergunta, galera, é muito importante. Por quê? Se a falha for só de pé no fundo, você tem outras coisas que você pode olhar, principalmente falha de ignição. Quando você tem, por exemplo, uma bobina meia boca, que já está capenga ali, que já está velha, ou você está com um dwell time baixo, por exemplo. Tá? A gente vai fazer, para a galera que não sabe o que é dwell time é o seguinte, é o tempo que você configura para a bobina ser carregada. Então, para você ter uma ignição de qualidade, você tem que ter um tempo de carga da bobina correto. Cada bobina tem o seu tempo. E isso é um erro muito comum, que muita gente chuta o valor, às vezes coloca para mais ou para menos do ideal. Os dois lados podem causar problemas. Por isso que a gente vai fazer uma live semana que vem. Uma das aulas vai ser mostrando como medir esse dwell time.